Cultivo Online, capítulo 242. Não há rendição nesta partida. Depois de ativar o olhar do dragão pela primeira vez desde que o aprendeu, Yuan continuou a encarar o Wu como um predador olhando para sua presa. Como ele não podia usar seus tesouros, nem pretendia usar armas, essa era a única maneira de lidar com o Wu sem feri-lo gravemente. O que está acontecendo com Mad Tiger? Ele parou de se mover de repente. Olhe para o rosto dele. Está contorcido de medo por algum motivo. O que? Como isso é possível? Os discípulos e o ancião Sheng viraram a cabeça para olhar para Yuan e, para sua surpresa, quando viram seus olhos dourados, seus corpos tremeram de profundo medo. Apesar de não terem sido alvo do olhar aterrorizante. Que tipo de técnica aterrorizante é essa? Nunca senti tanto medo em minha vida, nem mesmo quando quase morri naquela vez. O Elder Sheng podia sentir as pernas tremendo incontrolavelmente. Quase como se houvesse um terremoto em andamento. Enquanto os discípulos e o ancião Sheng tremiam pela aura insondável emitida pelo olhar do dragão, o Wu, que foi alvo direto desse olhar, sentiu-se 100 vezes pior. Quase como se estivesse olhando para uma fera divina neste momento. O que estou olhando? Por que está tudo tão escuro? Onde estou? Quem sou eu? Como se tivesse enlouquecido, o Wu começou a questionar sua própria existência. Xagá. Sem o conhecimento de Wu, ele mijou nas calças, criando uma poça amarela sob seus pés e chocando a multidão. Na verdade, mesmo depois de mijar nas calças, o Wu permaneceu alheio a esse fato, pois estava com muito medo de notar qualquer coisa. Além disso, ele não se atreveu a desviar o olhar ameaçador de Yuan nem por uma fração de segundo, pois temia que, se desviasse o olhar, Yuan o mataria imediatamente. Você forçou minha mão. Yuan disse de repente, surpreendendo o Wu. O que você acabou de dizer? O Wu murmurou em voz baixa. Eu disse. Isso é tudo culpa sua. Estrondo. A aura de Yuan explodiu de repente e seus olhos começaram a brilhar ainda mais intensamente. Incrível. Ele está liberando uma aura semelhante à dos guerreiros espirituais. Mas ele está apenas no auge do aprendiz espiritual. Os discípulos ficaram chocados com a repentina demonstração de coragem de Yuan. Tosse. Incapaz de suportar o olhar do dragão de Yuan por mais tempo, o Wu tossiu um bocado de sangue, manchando o chão de mármore de vermelho. No entanto, ele ainda não caiu inconsciente e mal consegue se segurar. Se você não me provocasse, nada disso teria acontecido. Se você não forçasse essa partida, eu não precisaria fazer isso. Yuan falou com uma voz calma enquanto começava a se mover novamente, indo em direção a Wu. SS, fique longe de mim. Wu falou com uma voz aterrorizada, sentindo um forte desejo de se virar e fugir. Mas permaneceu ali parado, enraizado no medo. Antes que ele percebesse, Yuan já estava parado na frente dele como um gigante imponente. Por favor, eu desisto. Eu rendo esta partida. O Wu gritou alto, parecendo que estava começando por sua vida. No entanto, Yuan ressoou calmamente. Renda? Você esqueceu? Não há rendição nesta partida. Só terminará quando um de nós perder a consciência. No momento em que sua sentença terminou, Yuan aumentou a intensidade de seu olhar do dragão, pressionando o Wu ainda mais. Tosse. O Wu cuspiu outro gole de sangue, sentindo sua visão ficar embaçada. Talvez eu devesse matar você aqui e agora para que você nunca mais possa me incomodar. Yuan falou com uma voz fria, seus olhos estreitando ligeiramente. O quê? Os olhos de Wu se arregalaram de choque e ele sentiu a sede de sangue vindo do olhar de Yuan. Ele não está blefando. Ele realmente vai me matar. O Wu pensou consigo mesmo. Infelizmente para o Wu, devido à influência do olhar do dragão, ele não estava em condições de pensar logicamente. Por isso se esqueceu das regras da seita sobre discípulos matando outro discípulo. Morrer. Yuan ativou Dragon's Gaze com potência quase total, deixando o Wu em estado de choque. Ah! Os olhos de Wu rolaram para trás da cabeça e seu corpo caiu para trás. Baque. O corpo de Wu caiu no chão um momento depois, com espuma saindo de sua boca. O lugar inteiro ficou em silêncio quando perceberam o que acabara de acontecer. Mad Tiger perdeu a consciência. É a vitória daquele discípulo. Ele derrotou o terceiro discípulo do pátio externo sem levantar um único dedo. Um dos discípulos exclamou após um momento de silêncio. Depois de derrotar o Wu, Yuan fechou os olhos e esfregou-os por alguns segundos. Assim que ele reabriu os olhos, eles voltaram ao normal. Esta é a minha vitória, certo? Yuan virou-se para olhar para o Elder Sheng e falou. Gole. O Elder Sheng engoliu em seco nervosamente quando um arrepio percorreu sua espinha. Mesmo que Yuan não estivesse mais usando o olhar do dragão, o corpo do Elder Sheng reagiu inconscientemente até mesmo ao olhar de Yuan. Só quem é esse discípulo do pátio externo? Ele gritou interiormente. Ha. De repente, uma gargalhada ressoou na área, fazendo com que todos se virassem e, para sua surpresa, uma senhora idosa se aproximava da arena. Quem é aquele ancião da seita? Os discípulos do pátio externo não estavam familiarizados com a aparência desta velha senhora. No entanto, os olhos do Elder Sheng se arregalaram de choque quando viu essa senhora.
pois não havia como ele não reconhecer a pessoa para quem ele trabalhava, seu chefe. Sênior e ancião Dai. O Elder Sheng imediatamente curvou-se para ela. O Elder Dai parou na frente do Elder Sheng e falou com voz calma. Elder Sheng, o que está acontecendo aqui? Nada fora do comum? Ancião Sênior Dai. São apenas 2 discípulos do pátio externo lutando entre si. O Elder Sheng respondeu com um sorriso rígido no rosto. Oh, é assim? A anciã Dai assentiu com uma expressão indiferente no rosto, agindo como se não soubesse de nada. E ela continuou. Você pode retornar ao salão de disputas. Eu cuidarei das coisas daqui. Você irá? O Elder Sheng olhou para ela com uma expressão estupefata. Por que ela, uma anciã de alto escalão da seita, quer lidar com algo como uma disputa entre 2 discípulos do pátio externo?